E se eu te dissesse que os seus sentimentos são os seus professores, enquanto as emoções é como se fossem seus filhos? É com base nessa analogia que eu vou apresentar aqui um estudo que eu fiz, tentando sintetizar todo o processo que a gente fala a todo momento e que muitas das vezes eu percebo nos atendimentos que ninguém sabe o que está falando, sobre o que é sentimento, sobre o que é emoção. Então, assim, vou repetir por diversas vezes o mesmo tópico, só que de formas diferentes, porque eu sei que a gente absorve as coisas de formas diferentes, porque somos pessoas diferentes. Então, assim, o objetivo é fazer com que, de alguma forma, as pessoas que me assistem, as pessoas que fazem um trabalho comigo, possam perceber que existe simplicidade em algo que a gente acredita que é tão complexo. Então, assim, eu vou dividir em três partes esses vídeos, porque ficou muito material, e eu quero aqui, de alguma forma, tentar trazer você um pouquinho mais para perto, não de mim, mas de você mesmo. Porque a gente, por diversas vezes, eu percebo as pessoas falando assim, mas eu não sei o que é emoção, eu não sei o que é sentimento, né? Parece que tudo é a mesma coisa. Então, assim, todo santo dia, em todo lugar, você está vivenciando as suas emoções. Mas eu acredito que muitas das vezes você não está presente com elas, ou seja, você está inconsciente do que você está sentindo. Então, assim, ela começa a ser fácil de ser identificada à medida que você começa a fazer um trabalho interno, mas é bem desafiador para quem está no início. Por exemplo, como é que você está se sentindo nesse exato momento? Querendo que eu vá direto ao ponto, né? Deixa eu só me adiantar aqui um pouquinho. Eu falo de uma forma muito devagar, muito ponderada. Então, se você tiver com uma necessidade de acelerar, acelera aí o vídeo. É, e eu espero que de alguma forma eu consiga contribuir para você aprender um pouco mais sobre como que você funciona. Então, vamos lá. A área das emoções compõe um universo que, né, de autodescoberta. É justamente a partir do momento que eu me permito aprender um pouco mais sobre mim que eu sei quem eu sou. Só que muitos de nós quer fazer o quê? Evitar. Lidar com emoções não é uma coisa fácil. E eu consigo perceber isso nitidamente nas minhas sessões. As pessoas que têm muita dificuldade inicialmente de reconhecer o que está sentindo. O nosso corpo emocional está cheio de ferida, está cheio de trauma. Né, tô aqui nos inícios das sessões, quando a gente começa a olhar um pouco para trás, a forma como a gente fala sobre o que a gente viveu está recheado de mágoa. Então, quem se aventura a explorar as suas emoções começa a entender um pouquinho mais sobre a importância delas. E aí a gente começa a se situar um pouco naquilo que a gente está sentindo, né? E sabe aquela coisa que a gente vê em diversos lugares? Que a gente não deve reprimir as nossas emoções? É verdade. A gente não deve reprimir as nossas emoções. A gente aprendeu que a gente não pode gritar, a gente aprendeu que a gente precisa se calar. Eu já perdi a conta de quantas vezes, quando eu estava de alguma forma perto de outras crianças, ou fosse em escola, ou fosse em parquinho, muitos familiares falando a todo momento, para de chorar, né? Então, assim, então, por que você está se debatendo no chão? Na verdade, ela está colocando para fora, né? E como a gente perdeu esse contato com a gente não quer liberar. E aí a gente acredita que as crianças também devam fazer da mesma forma, né? Só que qual é a proposta aqui? A gente precisa chegar a um acordo com elas. E devagarzinho começar a liberar isso que a gente está sentindo a todo momento no nosso corpo. E é muito comum quando as pessoas falam principalmente da raiva, que é extremamente incontrolável, que fala mais ou menos assim: eu não sei como que eu faço para parar. Ou seja, quando está em algum tipo de discussão, é incontrolável. Não consigo parar. Eu quero ir para a briga. Eu quero ir para a luta, né? É quase que como se fosse um vício ali. Não tem como parar. Então, o objetivo aqui é que a gente comece a diferenciar essas emoções dos nossos sentimentos da forma mais simples possível. As emoções são como energias que se manifestam de uma forma clara no nosso corpo físico. Se você viu, por exemplo, o filme do Divertidamente, você deve ter visto as expressões que as emoções estavam fazendo no corpo da Riley, né? Então, as emoções são reações a coisas que você realmente não entende. Então, a partir daqui, eu já começo a fazer uma explicação mais simples do que é emoção.
Então considere, por exemplo, o que acontece quando você está dominado ou então dominada pela raiva. Você está numa crise de raiva da qual você não consegue controlar. Então essa raiva pode vir a partir talvez de uma mágoa. Então alguém magoou o que você está sentindo de uma forma inesperada. E aí vem o quê? Vem a raiva. Eu gosto de iniciar com a raiva porque a raiva a gente vivencia em diversos momentos, né? Principalmente do que a gente está vivendo agora no mundo de uma forma geral. Então, assim, é uma forma clara, nítida de você sentir isso no seu corpo. Você sente o seu corpo quente. Às vezes tem algumas pessoas que ficam até mais vermelhinhas, né? E isso mostra o quê? Que tem algo dentro de você que é desconhecido. Então, existe uma energia que está vindo na sua direção, né? Tá vindo no seu corpo todo e que você considera que ela é injustificada. O que está acontecendo com o meu corpo? Estou sentindo alguma coisa e eu não estou conseguindo explicar. Então, o sentimento que a gente tem com relação àquilo ali é que a gente está sendo tratado, ou então tratada de uma forma completamente injusta. Então, resumindo, é como se as emoções fossem a ausência do entendimento, que é exalado através do quê? Daquilo que eu estou sentindo, da emoção, né? Então a emoção é a forma como eu consigo me expressar com base naquilo que eu não consigo entender e é lançado para o corpo inteiro. E como a gente está falando aqui da raiva, então é basicamente uma explosão. É a liberação de algo que muitas das vezes é incontrolável. E eu falo isso porque, como eu atendo muitas pessoas, então essa coisa da briga é constante, né? Então a gente percebe que eu não consegui parar de falar. Quando eu vi, eu já estava já falando coisas as quais, depois de um tempo, eu me arrependi. E aí a gente se depara com a seguinte escolha, né? Que é assim, obviamente, depois que a gente começa a perceber um pouco mais da emoção, a gente pode fazer uma escolha, que é basicamente assim, o que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo? Eu vou basear o meu comportamento real nisso? Eu vou usar isso como combustível para as minhas reações a outras pessoas? Ou eu vou deixar essa sensação fluir e basear as minhas ações em outra coisa? E antes de você responder isso, a gente precisa comentar sobre o que é aqui também a natureza dos sentimentos. Porque eu acho que, assim como as emoções, é tão profundo quanto. Os sentimentos são mais tranquilos do que as emoções. Os sentimentos são os sussurros do seu self, como Jung falava, né? Ou seja, da sua alma. Os sentimentos chegam até você através de toques suaves, ou seja, sutis. É um conhecimento interior que brota, só que não é de fora, brota de dentro. E como a gente está sempre tão acelerado, fazendo tantas coisas, a gente está tão para fora, muitas das vezes esses sentimentos passam pela gente, mas a gente não passa por eles. Ou seja, é um conhecimento que se concretiza em uma ação intuitiva. E depois de um tempo, você começa a perceber essa intuição como algo muito sábio, de muita sabedoria, mesmo que você não tenha percebido na hora. Grande parte das pessoas só percebe isso depois de muito tempo, muitas das vezes quando a gente está em análise. E eu queria saber aqui um pouco com você, porque eu não quero só ficar falando, né? Mas você consegue ter mais ou menos uma ideia do porquê que isso acontece? A gente está tão condicionado às explosões das emoções, né? A gente está sempre tão voltado para essas urgências da vida que a suavidade acaba passando despercebida. A gente não está vendo. E quando a gente escuta, a gente não dá espaço para ela. Então, assim, o ponto é, a suavidade existe. É como se fosse a sua casa, é parte de você. Só que você desconhece. As emoções tomam conta de você e te afastam do seu eixo. As emoções não devem ser reprimidas. Então, assim, eu vou reforçar isso em diversos momentos desse vídeo. As emoções não devem ser reprimidas, mas a gente precisa aprender a lidar com elas, porque elas são valiosas para esse caminho de um conhecimento que é a sua vida. Só que os sentimentos também levam você para um lugar que eu considero também profundo, talvez até mais, porque leva você para o seu centro, leva para quem você realmente é. Os sentimentos estão intimamente associados àquilo que você chama de intuição. Só que a gente fala assim,
vem uma voz que me leva a algum lugar, muitas das vezes amoroso e calmo, só que em virtude da minha insegurança, em virtude desse meu condicionamento perante a urgência, eu não escuto. Os sentimentos acabam expressando o quê? Uma compreensão que transcende tanto as emoções quanto a mente. E como a gente desconhece muito isso, eu acho que existe uma certa responsabilidade, inclusive das pessoas que escrevem muito sobre emoção e sentimento, a gente acaba se perdendo. Quando às vezes eu pego alguns fragmentos de alguns livros e compartilho com os meus clientes, quando eu pego para ler, eu que muitas das vezes, né, eu que faço leituras frequentes, eu fico falando assim, caramba, uma pessoa que não tem tanto entendimento de si, são termos tão técnicos que cansa, cansa. E aí acaba afastando. Então, por isso que eu quero fazer esse vídeo, comentar um pouco mais sobre sentimento e emoção, para ver se você se aproxima de você. E a gente fica com a sensação de que esse sentimento, que essa intuição, é uma coisa que vem de fora. Só que, e uma coisa que as pessoas falam, né? É, é uma coisa que vem do nada. E isso é uma coisa linda, né? Nós somos tocados pelas particularidades internas, pelo nosso centro, mas a gente acha que vem do nada. Então, assim, existe um exemplo clássico que eu posso falar, que é quando você se sente super confortável, por exemplo, né? Com uma pessoa que você nunca viu antes. Sei lá, você tá em algum local e aí quando você vê, você tá contando a sua vida para uma pessoa que você nunca viu antes, mas você de alguma forma existe dentro de você uma intuição que do tipo assim, isso aqui você pode confiar. Ou então quando você parece saber algo sobre uma pessoa e depois aquilo ali é confirmado. Quantas vezes, né? A gente pensa alguma coisa e aquilo ali depois de um tempo se concretiza. E ainda trazendo um pouquinho desse desenho, né, que é a Divertidamente, né? Vamos trazer para cá um outro tipo de energia psíquica, que é uma natureza muito maravilhosa, que é a alegria. A alegria pode ser um fenômeno que transcende o emocional. E a gente fica nessa luta por alegria. E eu fico questionando muito isso, né? A luta por alegria, a luta pela felicidade. Bom, você já deve ter passado por algum tipo de estado de alegria, muitas das vezes sem conseguir explicar o motivo. Você fala assim, nossa, da onde que tá vindo essa alegria? Não aconteceu nada comigo. E eu ouso dizer que isso aqui é uma conexão com o seu íntimo. Ou seja, é um sentimento que pode surgir do nada, que é sobre você. Assim, que está dentro de você. A alegria também está dentro de você. E você é tocado por uma coisa que você não consegue ver, do mesmo modo como o ar que te toca e muitas das vezes a gente não percebe, né? Então, com o sentimento, o objetivo aqui é que você perceba que com sentimentos você precisa ficar mais quieto. Você precisa repousar um pouco mais. Por isso que eu falo sempre nas sessões sobre meditar, mas que quase ninguém consegue fazer, porque a gente está muito aqui, ó. Só que você precisa de silêncio para conseguir captar esses sussurros que vêm do seu coração, que vêm da sua alma. E é só a partir daí que você consegue se sentir mais apto, ou então mais apta, para tomar algumas decisões mais equilibradas. Porque quando você está em paz, por exemplo, sei lá, quando você está tomando um banho, ou então quando você está fazendo alguma comida, aí do nada, é sempre assim, né? Do nada vem uma intuição, que é um estado de contentamento ali. Você está presente com você. É quando você está relaxada. E você consegue perceber que você pode criar isso em diversas outras áreas através da meditação. Você pode sentir como todo o seu ser tá assim, é como se estivesse se integrando, né? Então, assim, tomar decisão com base nas emoções é basicamente como se você estivesse agindo a partir de uma posição não centrada. Com outras palavras, imaturo ou imatura, né? E há um tempo que eu ouvi uma frase que me marcou muito, e eu vou compartilhar aqui com você, que é quando você estiver em uma tristeza muito profunda, não tome decisões. Assim como se você, quando você estiver num ápice de alegria, não tome decisões, porque você não está nenhum e nem o outro.
né? A gente precisa entrar nesse, entre aspas, equilíbrio. Então, por isso que eu falo que esse processo de terapia é um estudo sobre você. Então, você primeiro precisa liberar o que você está sentindo, liberar as suas emoções, entrar em contato com o seu núcleo interior. E aí é o lugar que tem clareza. Bom, eu vou dar uma pausa aqui, a gente vai fazer outros vídeos com relação a isso. Como eu falei anteriormente, são 3 vídeos que eu decidi dividir para não ficar um vídeo muito longo. E a gente vai, eu vou começar a colocar alguns exemplos para ver se faz um pouco de sentido, porque a gente ficar só na fala, a gente ficar só em contextualizações, né, afasta. Eu não quero ficar só em informação, eu quero trazer você para dentro. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.